Olá, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não esqueça de se inscrever no canal, ok? Deixe seu like e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre triângulos, classificação quanto a seus lados e quanto aos ângulos, ok? Então vamos lá. O triângulo é um polígono com menor número de lados. Apesar disso, há vários modelos diferentes de triângulos. Se pensarmos nas medidas que seus lados e seus ângulos podem ter, para estudá-los com maior riqueza de detalhes, podemos classificá-los em relação à medida de seus lados e de seus ângulos, ok? Então a gente vai trabalhar aqui referente aos seus lados e referente aos seus ângulos. Então, classificação em relação aos seus lados, né? Então, primeiro vamos trabalhar de lado, depois trabalhar referente aos seus ângulos. Então, temos aí o triângulo escaleno, né? Qual a definição do triângulo escaleno? É um triângulo que possui todos os seus lados com medida diferente entre si. Então, temos aí segmento AB, 3 tracinho, BC, 2 tracinho e AC, 1 tracinho. Então, significa aqui que esses lados são todos diferentes, ok? Então, ele é classificado como um triângulo escaleno. Então, observação. Note que há risco em quantidades diferentes em cada lado, como acabei de citar. Esse é um indicativo de que as medidas são diferentes. Nos dois casos seguintes, você perceberá que há lados com a mesma quantidade de riscos, né? Indicando medidas iguais, ok? Temos aí, né, o triângulo isósceles. É um triângulo que possui dois lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Então veja que o segmento AC tem a mesma quantidade de tracinho que o segmento AB, né? Então ele tem dois lados iguais. Então ele é chamado de triângulo isósceles, né? Então aqui tem uma atenção, né? Não é correto dizer que o triângulo isósceles tem dois lados congruentes e um diferente. O terceiro lado pode ser diferente ou pode ser igual, certo? Caso seja igual, além de ser isósceles, ele será também equilátero. Nossa próxima classificação, nosso próximo triângulo que a gente vai ver agora, ok? Temos aí, ó, o triângulo equilátero. É o triângulo que possui todos os seus lados congruentes, ou seja, de mesma medida, né? De mesma medida, certo? Tem um segmento AC, CB e BA. Cada um tem um tracinho, então significa que as medidas desse triângulo são medidas iguais. Então é por isso que ele é classificado como triângulo equilátero, ok? Agora a classificação em relação à medida de seus ângulos, né? Triângulo retângulo. É um triângulo que possui apenas um ângulo reto, isto é, 90 graus. Então, ângulo reto, certo? É um ângulo que forma 90 graus, certo? É um ângulo que tem um quadradinho com uma bolinha no meio. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto que forma 90 graus, certo? Então, eu tenho um segmento AB, ó, BC e CA, certo? Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, é classificado como triângulo retângulo, né? Então, no triângulo, o ângulo ACB é um ângulo reto, né? O ângulo ACB, né? Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto, 90 graus, triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo. É um triângulo que possui um e apenas um ângulo obtuso, isto é, maior que 90 e menor que 180, ok? Então, veja só, aqui nós temos o triângulo ACB, né? Certo? Aonde nós temos aí o segmento AC, CB e BA. Então veja só, no triângulo, o ângulo ACB é um ângulo obtuso. Ângulo ACB. Este ângulo aqui é obtuso. Então é por isso que ele é classificado como triângulo obtusângulo, pois triângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Ele é classificado como triângulo obtusângulo, ok? Referente ao seu ângulo, tá? Referente, se fosse classificar ele, um exemplo, referente ao seu lado, seria escaleno, né? Tendo todos os lados diferentes. Ó. Esse lado é diferente desse, seria um triângulo escaleno. Mas está aqui com a classificação em relação ao seu ângulo. Como é obtuso, então ele é obtusângulo, certo? Triângulo acutângulo. Ó. É um triângulo em que os três ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus, né? Então, no triângulo, o ângulo ACB, ABC e CAB são ângulos agudos, ó, né? O ângulo ACB, CAB e ABC. Esses três ângulos são ângulos menores que 90 graus,
certo? Então ele é classificado como triângulo acutângulo. São triângulos que têm ângulos menores que 90 graus, ok? Bom, aí tem agora o exercício de aplicação, né? A gente está lembrando que o exercício de aplicação é feito junto ao professor em sala de aula, com vocês, né? Mas como está sendo videoaula, já vai estar realizado o exercício de aplicação, certo? Então você só tem que fazer o exercício proposto para garantir a nota de vocês, ok? Então, copie o exercício de aplicação do livro, tá? Depois de terminar de assistir o vídeo, faça o exercício proposto, tá? Tire foto e mande para o professor, tá? Pode ser por WhatsApp, pode ser lá na sala Google de matemática, lá, arquivar lá, não tem, anexar, né? Não tem problema nenhum, ou por e-mail, certo? Então vamos lá. Questão número 1. Quando falamos em classificação de figuras planas, certos cuidados devem ser tomados, sobretudo na forma como relacionamos o tipo de figura. De acordo com a classificação de triângulos em relação às medidas de seus lados, leia com atenção a afirmação seguinte e explique a razão pela qual está correta, né? Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, né? Então, você pode até pesquisar um pouco, né? Dar uma pausa no vídeo, pesquisar, ok? E a gente chegar aí a uma resposta, né, para essa conclusão. Dá uma pausa, se quiser, se não quiser dar uma pausa, a gente já vai lá com a resposta, ok? Deu uma pausa, né? Verificou, então vamos lá ver a resposta para a classificação dessa tese aí, né? Então veja só, qual foi a ideia, né? Então a ideia que veio que é classificada, né? Essa hipótese, né? Então, sim, pois os lados de suas medidas são iguais, né? Mas um triângulo isósceles não pode ser equilátero, pois, como exemplo, um triângulo retângulo pode ser também classificado como isósceles, tá? Então, um triângulo retângulo, se eu for classificar referente aos seus lados, ele pode ser isósceles, pois pode ter duas medidas iguais, ok? Então, é por isso que nem todo triângulo isósceles é equilátero, certo? 2, né? Existe uma propriedade curiosa e importante nos quadrados que garante que, ao traçarmos suas diagonais, que têm mesma medida, elas se cruzam no ponto médio, ou seja, cada diagonal fica dividida em dois segmentos de mesma medida. Sabendo dessa ideia, trace as duas diagonais no quadrado ABCD, marcando o ponto E no cruzamento dessas diagonais. Depois, né, classifique, né, os triângulos existentes na figura, né? Classifique também escaleno, né? Equilátero, né? Ou isósceles, né? Certo? Depois traz as suas diagonais do triângulo existente, ok? Então vamos lá. Vamos traçar aí as diagonais e classificar os triângulos, ok? Então eu tenho aí a diagonal aqui, ó, BD. Ficou meio feio, né? Deixa eu ajeitar aqui a diagonal. Diagonal BD. Usa a régua, tá, gente? Eu tô sem régua, não dá pra fazer com a régua no mouse, fica um pouquinho ruim. Essa tá demais feia. Sem necessidade de fazer dessa forma, né? Fazer mais perfeita possível. Pronto, né? Então veja só. Aqui nós traçamos duas diagonais, formamos 4 triângulos. Então, como a questão está dizendo, os lados desse triângulo, a diagonal, vai dividir ao meio, né? Quando se cruzar. Então, se cruzar, vão dividir ao meio. Então, esse lado tem a mesma medida desse. E esse lado aqui tem a mesma medida desse. Então, veja só. Tem 4 lados iguais, né? Desculpa, iguais. Então, olhando para cá, aqui é o ponto E. Desculpa, tá? Aqui é um ponto E, onde ela se cruza, tá? Vou colocar aqui um ponto E. Tá? Esse ponto E. Então, veja só. Olhando apenas para um triângulo, porque todos são iguais, certo? Então, olhando para o triângulo AEB, eu tenho dois lados iguais. Né? Se eu tenho dois lados iguais, ele é classificado como triângulo isósceles, ok? Então, você vai classificar aí como triângulo isósceles, né? Isósceles. É um pouco difícil de escrever com o mouse, tá, gente? Tá aí, isósceles, ok? Essa é a resposta aí da questão número 2.
3, né? Ao terminar uma aula sobre triângulos, Rafael procurou desenhar um triângulo e classificá-lo, né? Mostrando ao professor para verificar se compreendeu o assunto. Ele desenhou, né, os triângulos de acordo com os lados medindo, né? Ele desenhou um triângulo com os lados medindo. Letra A, 4,44 centímetros, classificando como escaleno, né? B, 4,6 centímetros, classificando como escaleno. C, 3,5 centímetros, classificando como isósceles. 3,5 centímetros, classificando como equilátero. E E, 4 centímetros, classificando como equilátero, né? Então, veja só, verificando de uma por uma, a letra A, ela não pode ser porque tem todas as medidas iguais. E todas as medidas iguais é um triângulo equilátero. E aqui está dizendo que é escaleno. Então, a letra A não é. B, tem dois lados iguais, né, e um diferente. Ele não é classificado como escaleno, e sim como isósceles, ok? C, todos os lados são diferentes, então ele é escaleno e não isósceles. D, todos os lados diferentes, ele é classificado como escaleno e não equilátero. E, todos os lados são iguais, classificado como equilátero, então a letra E é a verdadeira, ok? Marquei a letra E. Vamos lá para a questão número 4. 4. Classifica o triângulo de acordo com as medidas dos seus lados, né? Então, letra A, B, C, D. Então, ele está dando o centímetro aí dos lados do triângulo e você vai classificar de acordo com os seus lados, se é escaleno, isósceles ou equilátero, ok? Então, a letra A, veja que todas as medidas são diferentes. Então, ele é chamado de triângulo escaleno, ok? Triângulo escaleno. Escaleno, né? Escaleno, ok? A B, todos os lados são iguais, então é chamado de equilátero, né? Se consigo escrever aqui equilátero. Equilátero, né? Certo? C, todos dois lados iguais e um diferente, então é isósceles. Isósceles, né? Isósceles. D, dois lados iguais e diferentes, também é isósceles, né? E é três lados diferentes, né? Assim, escaleno, ok? Escaleno. Escaleno, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão, né? Questão 5. A seguir são dados três triângulos. Com auxílio de um transferidor, meça e indique a medida do ângulo interno de cada um deles, depois faça o que se pede, né? Letra A. Complete a classificação de cada triângulo de acordo com a medida de seus ângulos. Então, ok, gente, dê uma pausa no vídeo aí, você mesmo pega o transferidor e mede cada ângulo desses triângulos, né? Coloque ali dentro dele a medida de cada ângulo, dos três, tá? Dê uma pausa e faça isso, depois a gente volta aí com a solução dos ângulos, ok? Dê uma pausa, verificou, tá? Então vamos lá. Então vai ficar da seguinte forma cada ângulo dos triângulos, né? Então veja só. Deixa eu mudar aqui o apontador laser, né? Então veja só, o primeiro triângulo vai ter 70 graus aqui, 40 aqui e 62 aqui, se você usar o transferidor, ok? Então todos os ângulos são menor que 90. Então esse triângulo aqui é classificado referente a seus ângulos, a seu ângulo de acutângulo, ok? Triângulo acutângulo. O próximo triângulo, ó, eu tenho 110, 45 e 25, ok? Então aqui, ó, como eu tenho maior que 90, né? Ele é classificado como triângulo obtusângulo, é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, ok? E o último triângulo, ó, tem o 90, 60 e 30, né? Então veja que eu tenho um ângulo de 90 graus, né? É um ângulo reto aqui, ok? Então é chamado de triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto aqui, certo? 90 graus, tá? B. Após corrigir com os professores, né, medidas encontradas, adicione as medidas dos ângulos em cada um triângulo e anote a regularidade que se observa, né? Certo? Então, após corrigir com o professor as medidas encontradas, adicione as medidas dos ângulos em cada triângulo e anote a regularidade que se observa, né? Certo? Então, veja só, a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo é 180.
certo? Então, se você pegar aqui, ó, 90 mais 60 mais 30 vai dar 180. Se você pegar 70 mais 62 mais 40 dá 180. Se você pegar 110 mais 45 e mais 25 também vai dar 180 graus, ok? Então essa é a resposta da letra B. Então, gente, o que quer dizer isso aí? Qualquer triângulo que você pegar os ângulos internos deles, né? Qualquer triângulo que você pegar os ângulos internos e você somar todos eles, vai dar 180 graus. Ou seja, para ser um triângulo qualquer, né? A soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180 graus, ok? Não vou confundir. Então, só é um triângulo quando a soma dos ângulos internos dele, quando somar todos os três ângulos, tem que dar 180. Ele é um triângulo, ok? C. Em cada triângulo há sempre pelo menos dois ângulos agudos. O que se pode afirmar sobre a medida do terceiro ângulo, né? Então, olha só como vai ficar. O terceiro ângulo é reto, né? Então, veja só, em cada triângulo há sempre pelo menos dois ângulos agudos. Então, como pode afirmar sobre a medida do terceiro ângulo? Então, o terceiro ângulo ele pode ser reto, tá? Reto ou obtuso, tá, gente? Pode colocar também obtuso aí. Eu coloquei reto, mas também pode ser obtuso. Coloca aqui obtuso, né? Obtuso. Certo? Então essa é a resposta da letra C, tá? Pode ser um ângulo, terceiro ângulo ele pode ser um ângulo reto ou obtuso, já que tem dois ângulos agudos, né? Ok? Vamos lá. 6. Faça o que se pede em cada quadro e responda a pergunta, né? Tente desenhar um triângulo com dois ângulos retos, né? Então, você colocar dois ângulos retos, né? Duas retas e desenhar um ângulo reto, né? Vai ficar da seguinte forma, né? Tente desenhar um triângulo com dois ângulos retos. Não dá para desenhar um triângulo com dois ângulos retos, certo? Aqui, tente desenhar um triângulo com dois ângulos obtusos, né? Então, vou desenhar dois ângulos obtusos e tentar fazer um triângulo. Também não vai dar, ó. Não vai dar para desenhar dois triângulos com ângulos obtusos, certo? Então, é possível um triângulo apresentar dois ângulos retos e dois ângulos obtusos, né? Não, né, gente? Não é possível, tá? Então, não é possível um triângulo apresentar dois ângulos retos ou dois ângulos obtusos, ok? Então, você coloca aí. Não, ok? No, não, certo? 7, né? Fernanda ficou em dúvida sobre como poderia classificar os triângulos em relação às medidas dos ângulos e pediu ajuda ao seu colega da turma, Felipe, né? Ele, ao explicar, usou o exemplo correto, que pode ser dado por um triângulo com ângulos medindo, né? 60, 60 e 60 graus, classificando-se como triângulo obtusângulo? Não, né? Lembra que o triângulo obtusângulo ele tem que ser maior que 90, né? E menor que 180, certo? 180 graus, ok? Certo? Então não é a letra A. B. 30, 30 e 120 classificando como triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, todos os ângulos internos dele tem que ser menor que 90. Menor que 90. Nesse caso não há, entendeu? Não é porque tem um 120. C. 30, 60 e 90 classificando como triângulo acutângulo. Acabei de dizer, né? Acutângulo, o ângulo tem que ser menor que 90. E tem um 90 aqui, então não é. D. 40, 40 e 100 classificando como triângulo retângulo. Não, certo? Para ser triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, certo? E. 50, 40 e 90 classificando como triângulo retângulo. Sim, né? Retângulo porque está aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, a letra E é a resposta, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, tá? E até o nosso próximo vídeo. Valeu!